Meus irmãos, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria e satisfação pela oportunidade e pelo privilégio que temos em mais uma vez estarmos reunidos nesta noite para juntos prestarmos ao Senhor Deus um culto de louvor, de adoração e compartilharmos da sua palavra. Quero externar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida, família e ministério do meu indigno pastor, presidente desta igreja e campo de trabalho, pastor Levi Ferreira de Souza, que não se faz presente, mas que está sendo muito bem representado na pessoa do seu primeiro vice-presidente, pastor Jurandir Bernardes. Que o Senhor Deus continue abençoando e prosperando o vosso ministério. Também louvar a Deus pela vida do pastor Levi Júnior, pastor Jânio Teixeira, que estão à frente da Quinta da Vitória. Deus abençoe os senhores, as vossas famílias, bem como também o vosso ministério. O Senhor Deus já tem ministrado de forma muito especial aos nossos corações, através dos louvores que aqui foram entoados, palavras que foram verbalizadas, e eu tenho a plena convicção que Deus, por mais uma vez, tem o propósito e o compromisso de continuar falando conosco através da sua palavra. Deus está neste lugar e o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala por intermédio da sua palavra. Para tanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Leremos os versículos 35 a 41. Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a 41. Aqueles que localizaram a referência bíblica, por bondade se manifestem dizendo amém. Vamos acompanhar a leitura do texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu quero aqui nesta noite, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é vitória na tempestade. Vitória na tempestade. O contexto do capítulo 4 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, nos mostra que
Jesus passara aquele dia inteiro ensinando as multidões às margens do mar da Galileia. E naquele dia Jesus ensinou verdades benditas e preciosas. Naquele dia Jesus ensinou as chamadas e conhecidas parábolas do reino. E diz o texto que, chegada a tarde, Jesus despede as multidões e ordena aos seus discípulos que entrem no barco e atravessem para a outra margem. Semelhantemente, havendo despedido as multidões, Jesus entra com eles no barco e vai à polpa do barco, onde ele reclina a sua cabeça sobre uma almofada e dorme. Isso porque, após um dia inteiro falando às multidões às margens do mar da Galileia, Jesus está cansado, está exausto. Isso prova a natureza humana e divina de Jesus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele se sentiu cansado, se sentiu exausto, após um dia inteiro falando às multidões. E enquanto isso, os discípulos cumpriam a ordem de Jesus, que era esta: entrem no barco e atravessem para a outra margem. Quando de repente eles são surpreendidos por uma tão grande tempestade de vento que torna o mar revolto, as ondas se embravecem, de forma que o barco começa a ser açoitado, chacoalhado, balançado, sacudido pelas ondas, começa a se encher d'água, e os discípulos tentam controlar a situação, porém, não tendo êxito, se apavoram, se desesperam diante de tão grande tempestade que estão enfrentando. E quando eu digo que eles estão enfrentando uma tempestade, à guisa de introdução, 3 pontos aqui valem destacar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. A vida não é indolor. Nós não vivemos em uma estufa espiritual. Nós não estamos blindados, imunes das tempestades, das intempéries e das vicissitudes da vida. As tempestades existem e elas vêm para todos de forma inevitável, tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para o crente quanto para o não crente, tanto para o culto quanto para o analfabeto, tanto para o doutor como para o iletrado, tanto para o moço quanto para o idoso, tanto para o grande quanto para o pequeno. Uma coisa é certa: em algum momento de nossa vida iremos enfrentar uma tempestade, alguns em uma intensidade maior e outros em uma intensidade menor, mas uma coisa é certa: elas existem e são inevitáveis. Em segundo lugar, as tempestades da vida são inesperadas, imprevisíveis. Elas vêm de surpresa, subitamente, e não batem a porta, não enviam mensagem, aviso prévio. Muitas vezes é uma enfermidade, é uma crise financeira, familiar, conjugal, é uma pandemia que chega e assola não apenas uma cidade, um estado, o Brasil, mas o mundo inteiro. E o contexto aqui ilustra esta verdade, porque, para quem não sabe, o mar da Galileia,
que na verdade é um lago de água doce, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, está cercado por montanhas, e ao norte de Israel está o Hermon, a montanha mais alta daquele país, e frequentemente acontece algo: o vento gelado sopra do Hermon para baixo, batendo na superfície das águas do mar da Galileia, cercado por montanhas, e ainda que o dia esteja ensolarado, começa uma tempestade de vento, porque elas existem e são inesperadas e imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida podem se tornar, na maioria das vezes, inadministráveis. Muitas vezes perdemos o controle da situação, o comum se torna incomum, a situação sai do nosso controle, o desespero chega, porque a situação se tornou inadministrável. E perceba que os discípulos, pelo menos a maioria deles, eram pescadores, conheciam aquele ambiente como a palma de sua mão, porém, o conhecido se torna desconhecido, eles lutam contra a situação, tentam contornar a situação, porém, não tendo êxito, se apavoram, se desesperam, porque a tempestade se tornou inadministrável. Mas nós precisamos entender e compreender que ainda que a situação fuja, saia do nosso controle, ela ainda permanece sob o controle de Deus. Ainda que você perca o controle da situação, Deus ainda permanece rigorosamente sob o controle da situação. E esse texto está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, e em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. E esse texto é regido por 3 perguntas, e eu quero me deter a elas. A primeira é dos discípulos para Jesus. Eles se apavoram, se desesperam diante de tão grande tempestade, e despertam a Jesus com uma pergunta com certo tom de censura: mestre, mestre, não importa-te que pereçamos? A segunda pergunta que rege esse texto é de Jesus para os discípulos: por que tendes medo e não tendes fé? Em outras versões diz: por que sois tímidos e não tendes fé? E a terceira pergunta que rege esse texto é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira pergunta que rege o texto é dos discípulos para Jesus: mestre, mestre, não importa-te que pereçamos? Como quem diz: nós estamos prestes a naufragar, prestes a sossobrar, prestes a perecer, e o Senhor permanece aí dormindo, indiferente à situação que estamos enfrentando. E por que é que eles fazem essa pergunta com tom de censura? É porque eles não conseguiam conciliar, compreender, entender, alcançar algumas coisas. Primeiro, eles não conseguiam conciliar a tempestade com a ordem dada por Jesus. A ordem era esta: entrem no barco e atravessem para a outra margem. Eles não estão no barco por vontade própria, eles não estão no barco porque eles querem, eles estão no barco porque Jesus quer, porque Jesus mandou, porque Jesus ordenou: entrem no barco e atravessem para a outra margem. É fácil você entender a tempestade na vida do desobediente, como Jonas. Deus dá uma direção a ele: vai para Nínive, e ele compra a passagem e vai para Tarsis.
E o desobediente é endereço certo de tempestade, não para matá-lo, mas para trazê-lo de volta para a direção certa. Mas os discípulos aqui não estão enfrentando uma tempestade por desobediência, mas por obediência. E como entender que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, cumprindo uma ordem de Jesus e enfrentando uma tempestade? E eu devo lhes dizer que ainda que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, você não está imune de tempestades. Porém, o melhor lugar para se estar, independente da circunstância ou da situação, é no centro da vontade do querer de Deus. Em segundo lugar, segunda coisa que eles não conseguiam conciliar era a tempestade com o silêncio de Jesus. Eles se apavoram, se desesperam, e Jesus está em silêncio, sem liberar uma palavra sequer, permanece dormindo. E muitas vezes o silêncio de Deus, em meio à tempestade, ao mar revolto e às ondas bravias, grita mais alto aos nossos ouvidos do que o barulho do vento, do mar revolto e do vento contrário. Eu vou repetir. Muitas vezes o silêncio de Deus a nosso respeito, em meio à tempestade, grita mais alto aos nossos ouvidos do que o barulho das ondas, do mar revolto e das ondas bravias. E o silêncio de Deus, em meio à tempestade, traz uma ideia de abandono, de esquecimento. Você diz: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Mas o silêncio de Deus não significa abandono, esquecimento, porque mesmo no silêncio, Ele ainda tem todo o poder em suas mãos. Mesmo no silêncio, Ele ainda permanece no controle da situação. Mesmo no silêncio, Ele cuida, vela por aquele que nele espera. O silêncio de Deus em meio à tempestade não significa abandono. Terceiro lugar, terceira coisa que eles não conseguiam conciliar era a tempestade com a demora de Jesus. Eles se apavoram, se desesperam e Jesus permanece dormindo. E nós precisamos entender que Deus não trabalha na urgência da necessidade humana. Deus trabalha segundo o seu propósito eterno. Deus não trabalha com cronos, com o tempo do homem. Deus trabalha com kairos, com a agenda divina. E talvez alguém entrou aqui nesta noite se questionando: pastor, se Jesus está presente no meu barco, por que é que o tempo passa e nada acontece? O vento não cessa, o mar não se acalma, a bonança não chega, a calmaria não vem. E Deus está dizendo na sua ótica: parece que eu estou tardando, parece que eu estou demorando, mas na verdade é porque o que eu quero realizar é algo maior, melhor e mais excelente. Eu vou repetir: na sua ótica parece que Deus está tardando, demorando, mas é porque o que Deus quer realizar é algo maior, melhor e mais excelente. Aguarde o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, porque quando o tempo de Deus chega, o vento cessa, o mar se acalma, a bonança chega, a calmaria vem, e o nome do Eterno é glorificado. A primeira pergunta que rege o texto é esta, dos discípulos para Jesus: mestre, mestre, não importa-te que pereçamos? Jesus desperta e agora ele faz aos discípulos a segunda pergunta:
que rege esse texto. Porque tendes medo e não tendes fé. Em outras versões diz: porque sois tímidos e não tendes fé. Ora, pastor Jurandir, eles ouviram Jesus ensinar o dia inteiro às margens do mar da Galileia, e na hora de colocar em prática o que aprenderam, faltou fé, e eles tiveram medo. Durante o dia, Jesus ensinou a teoria, e quando ele diz: entrem no barco e atravessem para outra margem, ele estava dizendo através das suas palavras: durante o dia vocês aprenderam a teoria, agora eu vou conduzir vocês para a prática, porque a fé não é teórica, a fé é prática. Não adianta conhecer a Deus de teoria, você precisa conhecer a Deus na experiência pessoal de vida. E a tempestade tem um propósito, a tempestade é instrutiva, é pedagógica. A tempestade estava no roteiro de treinamento de Jesus para os discípulos. O propósito de Deus em meio à tempestade não é te matar, não é te destruir, não é te ver perecer, é te fazer crescer, é te fazer mais forte, é tonificar as suas musculaturas espirituais, é robustecer a sua fé. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é essa tempestade, essa turbulência, esse momento de tribulação não vai te matar, ela vai te fazer crescer, vai te fazer mais forte, vai te dar uma fé robusta, madura, adulta. Porque tendes medo e não tendes fé. E a pergunta é: por que que eles teriam que ter fé e não medo? Por 4 motivos. Primeiro, por causa da presença de Jesus. Jesus estava presente no barco. E a pergunta é: se Jesus está presente, por que o vento contrário? Por que o mar revolto? Por que as ondas bravias? E eu devo lhes dizer: o fato de Jesus estar presente não significa ausência de tempestade. E a pergunta é: se a presença dele não significa ausência de tempestade, o que é que a presença dele garante? 2 coisas. Primeira, a presença dele garante que o teu barco não vai afundar. Eu vou repetir: a presença dele garante que o teu barco não vai afundar. O texto diz que ao redor deles havia outros barquinhos, mas o barco deles era chacoalhado, sacudido, balançado pelas ondas, se enchia d'água, mas não afundava, não naufragava. Podem muitos à sua volta parar, naufragar, perecer, sossobrar, mas o teu barco não vai afundar. Recebe esta palavra: a tua casa não vai afundar, a tua família não vai afundar, a tua chamada não vai afundar, o teu ministério não vai afundar. Você vai permanecer de pé em meio à tempestade. Primeiro, a presença dele garante que o teu barco não vai afundar. Segundo, a presença dele garante a chegada segura do outro lado. Jesus não prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu uma chegada segura do outro lado. Eu vou repetir: Jesus não prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu uma chegada segura do outro lado. Ele faz a promessa, ele revela o destino, mas o que vai acontecer entre a promessa
e o cumprimento dela, ele não revela. E entre a promessa e o cumprimento dela, tem vento contrário, tem mar revolto, tem ondas bravias, mas uma coisa é certa: entrem no barco e atravessem para a outra margem. Sabe o que Jesus estava dizendo através das suas palavras? Independente do que vai acontecer durante o trajeto, vocês vão chegar do outro lado. Eu vou repetir: independente do que vai acontecer entre a promessa e o cumprimento dela, vocês vão chegar do outro lado. Recebe esta palavra: você vai chegar do outro lado. A tua casa vai chegar do outro lado, a tua família vai chegar do outro lado, o teu casamento vai chegar do outro lado. Você vai atravessar essa tempestade, essa turbulência, essa tribulação, porque Deus vai te conduzir em segurança ao porto seguro, para a glória do nome de Jesus. Primeiro, tenha fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Segundo, tenha fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Eles estão debaixo de uma promessa liberada pelo próprio Jesus: entrem no barco e atravessem para outra margem. O problema é que muitas vezes, em meio à tempestade, nós somos tendenciosos a esquecer aquilo que Jesus disse e dar ouvidos àquilo que o vento contrário, o mar revolto e as ondas bravias estão dizendo. O vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias estão dizendo: vai afundar, vai naufragar, vai perecer, vai sossobrar. Mas a promessa é esta: entrem no barco e atravessem para a outra margem. Pare de dar ouvidos àquilo que o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias estão dizendo. Fique com a promessa que Jesus liberou sobre a sua vida. A promessa de Deus é a sua maior segurança, é o seu maior respaldo. O apóstolo Paulo escreveu que de toda promessa de Deus nós temos o sim e o amém. Tenha fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Terceiro lugar, tenha fé e não medo, por causa do poder de Jesus. Quem está no barco, pastor Levi Júnior, não tem apenas o poder, ele tem todo o poder no céu e na terra. E o contexto do capítulo 4 e capítulo 5 de Marcos ilustra essa verdade, porque no capítulo 4, versículos 35 a 41, ele acalma o vento contrário e o mar revolto, poder sobre a natureza e os elementos. Em Marcos 5, de 1 a 19, ele liberta o moço de Gadara, poder sobre demônios e legiões. Em Marcos 5, 34, ele cura a mulher hemorrágica, poder sobre enfermidades. E em Marcos 5:43, ele ressuscita a filha de Jairo, poder sobre a morte. Tenha fé e não medo, porque aquele que vai com você tem poder para acalmar o vento contrário, o mar revolto, tem poder para libertar, tem poder para curar, e ainda que morra, ele tem poder para ressuscitar. Quarto lugar, tenha fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Os discípulos se apavoram, se desesperam, e Jesus permanece em paz, sereno, tranquilo, seguro, confiante. Por quê? Porque a paz cristã não é ausência de tempestade, é confiança no meio dela. Eu vou repetir: a paz cristã
não é ausência de tempestade, é confiança no meio dela, é saber que ainda que o vento contrário sopre, as ondas se embraveçam, o mar se revolte, eu posso permanecer em paz, sereno, tranquilo, confiante, porque eu sei que Deus está no controle da minha embarcação. E Jesus dá uma ordem ao vento contrário e ao mar revolto: vento, aquieta-te; mar, acalma-te. A tempestade é de vento. Sem vento contrário, não tem mar revolto, não tem ondas bravias. Jesus vai na raiz do problema, que é o vento, no causador do problema, que é o vento, e no efeito do problema, que é o mar revolto e as ondas bravias. Eu não sei qual a tempestade que te assola, mas hoje Jesus vai na raiz, no causador e no efeito do problema, dizendo: vento, aquieta-te; mar, acalma-te. E o texto diz que houve grande bonança. Perceba que o texto começa com grande tempestade e termina com grande bonança. Por quê? Porque quanto maior a tempestade, maior será a bonança. Eu vou repetir: quanto maior a tempestade, maior será a bonança. E é interessante que Jesus não acalma apenas o vento contrário, o mar revolto e as ondas bravias, mas ele também acalma os discípulos. Por quê? Porque Jesus é psicólogo por excelência. Ele sabia que além da tempestade externa, o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias, havia tempestade interna, o medo no coração dos discípulos, a angústia, a aflição, e muitas vezes a tempestade interna é pior e mais dolorosa do que a tempestade externa. Hoje Jesus vai acalmar a tempestade externa que te assola, o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias, mas ele também vai acalmar a tempestade interna. Ele vai trazer calmaria para o teu coração, ele vai acalmar as suas emoções, ele vai trazer bonança, refrigério, bálsamo para a tua alma. Ele acalma a tempestade externa, o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias, mas ele também repreende o medo, a angústia, a aflição, a preocupação no coração dos discípulos. E agora, o texto diz que houve grande bonança, e vem a terceira e última pergunta que rege esse texto, que é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Surpresos, boquiabertos, espantados, perplexos, assustados com tamanho milagre. Andavam com Jesus, caminhavam com ele, pastor Jânio, e na hora que Jesus acalma o vento contrário e o mar revolto, diante desse milagre, estão surpresos, temerosos, boquiabertos, assustados. Parece que eu vejo João, Tiago, Bartolomeu, Judas: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E deixa eu lhe dizer, por mais experiências que você tenha com Deus, Deus sempre vai te surpreender. Eu vou repetir: por mais experiências que você tenha com Deus, Deus sempre vai te surpreender. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: em meio à tempestade, tem surpresa de Deus para a tua vida. Recebe esta palavra. O que Deus irá fazer vai deixar até você boquiaberto, espantado, perplexo, assustado, surpreso com tamanho
Tem o milagre de Deus, tem surpresa de Deus para a tua vida, tem surpresa de Deus para a tua casa, tem surpresa de Deus para a tua família, tem surpresa de Deus para a tua chamada, tem surpresa de Deus para o teu ministério. Deus vai te surpreender em meio à tempestade. Fique sobre os pés que eu vou orar com você. O conjunto prepare um louvor, vem louvar. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que criou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é este? É a semente da mulher. Quem é este? É o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Quem é este? É o verbo que se fez carne. Quem é este? É o pão vivo que desceu do céu. Quem é este? É a água da vida. Quem é este? É o pão da vida. Quem é este? É a porta das ovelhas. Quem é este? É o bom pastor. Quem é este? É o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? É aquele que nasceu em uma manjedoura, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, a tua palavra foi pregada e eu creio num poder produzido pela tua palavra. Onde houver alguém que recebe esta palavra, eu profetizo bonança, calmaria, bonança para esta casa, para este casamento. Aleluia. Calmaria para este coração. Recebe o bálsamo de Deus, o refrigério de Deus, calmaria para a tua vida, bonança para a tua casa. Deus vai te surpreender em meio à tempestade. Oh, glória a Deus, aleluia. Pode louvar, enquanto eles louvam, levante a mão e celebra, exalta, adore, enaltece, glorifique. A tempestade externa, o vento contrário, o mar revolto, mas ele também vai repreender o medo, a angústia, a aflição. Recebe esta palavra, não tenha medo, tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Essa tempestade não vai te matar, não vai te destruir, ela vai te fazer crescer, ela vai te fortalecer, ela vai te fazer mais forte. E me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Não desanime, Jesus está no controle da sua embarcação.
dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Quem me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde irei se o que eu preciso encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. Recebe bonança para a tua vida, calmaria para o teu coração. Recebe o bálsamo de Deus, o refrigério de Deus para a tua alma.